Galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Kelly de novo na área, fazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje estarei reagindo quatro os mistérios mais assombradores, né, nas regiões de Paraná, né? Hoje estarei vendo os vídeos de terror, né? Terror urbano, né? E eu vou reagir com vocês. Beleza, galera? Quero que vocês deixem muito like nesse vídeo para compartilhar, para ajudar esse canal também, galera. Tô um pouco meio triste, né? Eu tô fora um pouco de gravar pra vocês, não gravei mais, tá? Mas hoje estarei trazendo vídeos todos os dias agora, tá, galera? Pra mim estar junto com vocês, sempre você está me ajudando nessa. Então fortalece no like embaixo, também vai estar na descrição também. Os vídeos lá do Thiago Furacão também vai tá na descrição de todos eles, tá? Está na descrição, beleza? Então quero que vocês deixem muito like para ajudar o canal e bora para esse vídeo, tá? Ruas de pedra de São Luís e as ilhas perdidas na costa maranhense, o passado ainda sussurra em cada esquina. Há algo de diferente no ar, um silêncio pesado, antigo, como se a cidade guardasse lembranças que não querem ser lembradas. Por trás das fachadas coloridas e do som dos tambores, existem lugares onde o tempo nunca parou de sangrar. Casas que escondem segredos, cemitérios esquecidos e histórias que foram soterradas, mas continuam vivas, à espera de quem tenha coragem de ouvi-las. Hoje, vamos percorrer os caminhos mais sombrios do Maranhão, onde a fé e o medo se misturam, e cada ruína parece observar quem se aproxima. Então sente-se, respire devagar e escute atentamente, e veja se consegue suportar o terror urbano. O achado dos 43 esqueletos. Em 2010, durante as escavações para uma obra na região central de São Luís, operários da construção civil encontraram algo que mudou o rumo dos trabalhos. O que parecia ser apenas mais um canteiro se transformou em um cenário de horror. 43 esqueletos humanos, dispostos em fileiras, alguns ainda com fragmentos de tecido e cruzes de ferro corroídas. O local, silencioso e abafado pelo cheiro da terra antiga, revelou um mistério que a cidade jamais conseguiu explicar por completo. Os ossos foram descobertos sob o que restava de um antigo casarão colonial, próximo à Rua do Egito, uma das áreas mais antigas da capital maranhense. Arqueólogos chamados para o local perceberam algo estranho. Os esqueletos não estavam enterrados de forma comum, como em um cemitério. Eles estavam alinhados lado a lado, como se tivessem sido colocados às pressas. Alguns tinham os braços amarrados, outros o crânio rachado. As primeiras suspeitas apontavam para um antigo cemitério de escravizados, mas logo a hipótese caiu por terra. Entre os corpos, havia ossadas de crianças, mulheres e até de homens com sinais de crucifixos e medalhas religiosas, algo incomum para escravos da época. Nenhum documento da igreja ou da prefeitura mencionava um cemitério naquele ponto. Nada, nenhum mapa, registro ou planta. Era como se aquelas pessoas nunca tivessem existido. Um historiador local, ao vasculhar arquivos do século XIX, encontrou apenas um detalhe intrigante. Naquela região, entre 1820 e 1830, havia funcionado um hospital para doentes de febre amarela, conhecido como Casa dos Incuráveis. Mas o prédio teria sido após um incêndio misterioso que matou dezenas de pacientes. Seriam aqueles esqueletos as vítimas desse desastre? Ou algo mais sombrio havia acontecido ali? Dias depois do achado, a área foi isolada. Peritos trabalharam durante semanas, mas as informações começaram a ser retiradas dos jornais. Testemunhas que trabalhavam na obra relataram ter ouvido ordens para encerrar o assunto e não comentar nada com a imprensa. Um deles afirmou ter visto ossos menores sendo removidos às pressas durante a madrugada e o barulho de algo metálico sendo carregado junto. Na mesma noite, moradores da rua disseram ter ouvido cantos vindos do chão, seguidos de um cheiro forte de enxofre. Poucos dias depois, o terreno foi completamente cimentado e a construção seguiu como se nada tivesse acontecido. Hoje o local abriga um edifício moderno, mas há quem diga que as luzes se apagam sozinhas durante a madrugada. Vigilantes afirmam ouvir passos no subsolo, e um deles contou que certa vez
viu uma mulher de vestido branco caminhando entre os pilares do estacionamento e que, ao segui-la, ela simplesmente desapareceu. O caso dos 43 esqueletos nunca teve laudo oficial divulgado. Nem a igreja nem o governo explicaram quem eram aquelas pessoas, ou por que estavam enterradas daquela forma. O que se sabe é que, sob as fundações daquela construção, a terra ainda guarda segredos que não querem ser revelados, e que, em São Luís, alguns fantasmas não foram enterrados apenas no passado, mas dentro da própria cidade. Se você ainda acredita que fundos imobiliários geram renda passiva previsível, está cometendo um erro grave. Tem mais de 3 mil investidores recebendo a renda passiva todos os meses investindo em iPhones alugados. Desde 2020, a Alu vive um problema que é o sonho de todo empresário: excesso de demanda. É isso mesmo. A gente não consegue atender a todos os clientes que chegam querendo assinar um iPhone, MacBook ou PlayStation. E a partir da Cidade. O Palácio das Lágrimas. No coração de São Luís, na Rua das Hortas, ergue-se um prédio antigo que já foi símbolo de esperança, fé e sofrimento. Hoje é conhecido como o Palácio das Lágrimas, um nome que carrega em si o peso de uma história que mistura dor humana e ecos do inexplicável. Ali onde antes se rezava por milagres, muitos afirmam ainda ouvir os gritos de quem jamais saiu daquele lugar. O casarão foi construído em meados do século XIX para abrigar o Hospital da Beneficência Portuguesa, mantido por irmãs de caridade. Ali eram tratados órfãos, escravizados doentes e viajantes contaminados por febres tropicais. Mas o que começou como um abrigo de fé, logo se tornou um cenário de desespero. As doenças se espalharam e, em poucos meses, o hospital se transformou em um depósito de corpos. As freiras, sem recursos e aterrorizadas, improvisavam salas de isolamento e, em segredo, começaram a enterrar os mortos no próprio pátio interno. Alguns pacientes ainda respiravam quando eram levados para lá. Com o tempo, o local foi fechado, mas as lendas dizem que, à noite, o choro dos que ali morreram nunca cessou. Décadas mais tarde, o prédio foi restaurado e transformado em colégio religioso. Foi então que os fenômenos começaram. Professores relatavam vultos de freiras caminhando pelos corredores, e crianças afirmavam ver rostos chorando pelas janelas, mesmo quando o prédio estava vazio. Uma professora, em 1978, descreveu algo que marcou para sempre a reputação do lugar. Eu ouvi passos lentos vindo do corredor. Quando me virei, uma mulher com o hábito branco estava parada. O rosto dela escorria lágrimas escuras. Mas quando pisquei, ela simplesmente não estava mais lá. Desde então, o nome Palácio das Lágrimas começou a se espalhar entre os moradores. Durante reformas nos anos 1990, operários encontraram ossos humanos e pequenas cruzes de madeira enterrados no chão do porão. As obras foram interrompidas por ordem da igreja, mas ninguém explicou o motivo. Dias depois, parte do piso foi recoberta com cimento fresco, e os trabalhos continuaram. Alguns trabalhadores abandonaram o serviço, dizendo que ouviam vozes femininas rezando, mesmo quando estavam sozinhos. Um deles jurou ter visto uma das portas se fechar sozinha, seguida por um som que parecia uma criança soluçando. Hoje, o Palácio das Lágrimas ainda está de pé. Funciona como instituição religiosa, mas poucos têm coragem de permanecer ali após o pôr do sol. Moradores dizem que o prédio muda de aparência à noite. As janelas parecem chorar, deixando escorrer marcas escuras pelas paredes. E em algumas madrugadas, quem passa pela Rua das Hortas garante ouvir cânticos distantes, como se o hospital ainda estivesse em funcionamento, e as almas, presas entre o sagrado e o desespero, ainda pedissem piedade, porque no Palácio das Lágrimas, as orações nunca cessaram. Elas apenas ecoam em outro mundo. O Cemitério dos Anjinhos. Há um lugar em São Luís onde o silêncio é tão profundo que parece conter ecos de lamentos esquecidos. Um campo pequeno, cercado por muros baixos e árvores antigas, conhecido pelos moradores como o Cemitério dos Anjinhos. Mas por trás desse nome doce, esconde-se uma das histórias mais sombrias do Maranhão. Um lugar onde o luto se transformou em algo muito mais sobrenatural. O Cemitério dos Anjinhos surgiu no fim do século XIX,
destinado exclusivamente a enterrar crianças que morriam sem batismo. Na crença da época, essas almas não poderiam descansar no mesmo solo sagrado dos adultos e foram separadas. Corpos pequenos enrolados em lençóis brancos eram levados em silêncio, muitas vezes à noite, por famílias que temiam o julgamento da igreja. Com o tempo, o local foi esquecido. Sem lápides, sem registros, as cruzes de madeira apodreceram e desapareceram sob o mato. Mas o que ninguém imaginava é que o esquecimento não apagaria a presença das crianças que ali ficaram. Moradores antigos contam que, nas noites de ventania, o ar muda de temperatura ao redor do cemitério, e é possível ouvir vozes infantis cantando, vindas de dentro da terra. Alguns dizem ser canções de ninar, outros juram que são choros baixos, como se pedissem para serem lembradas. Em 1975, um grupo de jovens que tentava explorar o local à noite relatou ter visto pequenas luzes azuis flutuando entre os túmulos. Um deles contou que sentiu uma mão fria tocar a sua. Quando olhou para trás, não havia ninguém. Apenas uma boneca de pano rasgada, pousada sobre o chão úmido. Entre as histórias mais conhecidas está a de Dona Eulália, uma mulher que perdeu o bebê ao nascer e passou a visitar o cemitério todos os dias, deixando flores e brinquedos. Certa vez, ela afirmou ter ouvido um choro vindo do meio do matagal. Seguindo o som, encontrou um pequeno berço de madeira, vazio, mas no chão havia marcas minúsculas de pés, como se uma criança tivesse acabado de correr dali. Depois disso, Dona Eulália desapareceu misteriosamente. Dias mais tarde, moradores encontraram suas flores espalhadas pelo cemitério, e entre elas, o mesmo berço que ela descrevera. Hoje, o cemitério dos Anjinhos ainda existe, escondido atrás de casas simples, no bairro do Vinhais. Quem passa por ali à noite sente o ar pesado, denso, quase sufocante, quase... Motoristas de aplicativos relatam que, ao desligar os faróis, ouvem crianças rindo ao redor do carro. Outros dizem que as câmeras de celulares travam quando tentam filmar o local. Os poucos que se aventuram a entrar contam que as cruzes parecem se mover sob a neblina e que no centro do cemitério há uma árvore antiga, onde os galhos pendem como braços. Dizem que quem escuta atentamente consegue ouvir batimentos fracos, como um coração pulsando sob a terra. O cemitério dos Anjinhos é um lugar que desafia o tempo e a fé. Ali, a inocência e a dor se misturam em um mesmo silêncio eterno. E talvez, em cada vento que sopra por aquelas árvores, ecoe o suspiro das almas que nunca foram batizadas, nunca foram lembradas e talvez nunca tenham partido. Se você gosta de ficar na internet, eu tenho um trabalho perfeito para você. Aperta no botão em azul, se cadastra, porque eu não só vou te ensinar o melhor trabalho do mundo, como eu vou fazer com você ao vivo, para que você comece, As que nunca foram batizadas, nunca foram lembradas e talvez nunca tenham partido. A Carruagem Sombria, de Anna Jansen. Em São Luís, quando o relógio marca meia-noite, há quem jure ouvir o som distante de cavalos galopando pelas ruas antigas, o eco metálico de rodas de ferro e o grito de um cocheiro invisível rasgando a madrugada. É o prenúncio de uma lenda que atravessa gerações, o retorno da mulher mais temida da história maranhense. Ana Joaquina Jansen Pereira, ou simplesmente Anna Jansen. Nascida em 1793, Anna Jansen foi uma das figuras mais poderosas de seu tempo. Dona de terras, escravos e influência política, comandava com punho de ferro e sem piedade. Reza a história que seus castigos eram cruéis. Mandava açoitar escravos em praça pública e, segundo relatos, ria ao ouvir seus gritos. Mas o poder cobra caro. Com a morte de Ana em 1869, começou o verdadeiro tormento. Diziam que a mulher que espalhara tanto sofrimento jamais teria descanso, e que toda sexta-feira seu espírito retornaria às ruas de São Luís para pagar por cada lágrima que fez derramar. A lenda conta que Anna Jansen aparece em uma carruagem negra, puxada por cavalos sem cabeça. O cocheiro, uma figura coberta por um manto, segura uma lanterna de fogo azul. Por onde passam, as luzes das casas se apagam e o ar fica pesado, como se o próprio tempo parasse.
Em seu interior, Ana surge vestida com um longo traje de seda escura, o rosto pálido, os olhos fundos e sem cor. Ela segura uma vela acesa, símbolo de penitência. E dizem que, quando o sino da Igreja dos Remédios toca, a carruagem desaparece, deixando apenas o cheiro de enxofre e fumaça no ar. Em 1947, um vigia noturno chamado Raimundo Moura relatou um encontro perturbador. Ele estava na Rua do Giz quando ouviu o som de ferraduras. Ao olhar para o fim da rua, viu uma carruagem vindo em sua direção, mas os cavalos não tinham cabeça. O homem ficou paralisado e jura que a mulher dentro da carruagem o fitou com olhos ardendo em fogo. Antes que pudesse reagir, a carruagem passou através dele como uma névoa. Raimundo desmaiou e acordou horas depois com a roupa coberta de cinzas e uma marca de queimadura no braço. Muitos acreditam que Ana Jansen ainda vaga pelas ruas, buscando redenção. Outros dizem que é uma maldição que jamais terminará, pois as almas que ela fez sofrer ainda clamam por justiça. Há relatos de moradores que acordam com o som de cavalos e encontram marcas de rodas no paralelepípedo, mesmo em noites de chuva. Os guias turísticos evitam passar pela Rua Grande à meia-noite, e alguns moradores antigos afirmam que se alguém acender uma vela nas janelas durante a madrugada, Ana Jansen para diante da casa e deixa uma moeda de prata sobre o parapeito. Mas quem pega essa moeda, segundo a lenda, sonha com a morte e acorda com o corpo frio, como se tivesse voltado do inferno. Hoje, São Luís tenta esconder sua história por trás da beleza colonial, mas entre becos e casarões, o som das rodas ainda ecoa nas madrugadas silenciosas. Talvez um aviso, talvez um castigo, ou talvez apenas a lembrança de uma mulher que o tempo não conseguiu apagar. Então, se um dia estiver caminhando pelas ruas antigas e ouvir o som de uma carruagem ao longe, não olhe para trás, porque, no Maranhão, as almas poderosas nunca deixam de cobrar o que lhes pertence. O Maranhão é feito de histórias, mas algumas delas nunca deveriam ser contadas. Entre ossadas encontradas sob a terra, palácios marcados por dor e carruagens que atravessam a madrugada, fica claro que, nesse estado, o passado ainda caminha entre os vivos. E você acredita que esses mistérios têm explicação? Ou será que há algo muito mais antigo e sombrio observando, esperando o momento certo para se revelar? Comente aqui embaixo qual estado do Brasil você quer ver no próximo episódio, porque o próximo mistério pode estar mais perto de você do que imagina. Até o próximo mergulho nas sombras da realidade. Até o próximo